Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a petição coletiva para o Ministério Público Federal contra a denominação Maranata, que nós já lançamos, inclusive, num site para poder colher as assinaturas. E hoje eu vou explicar para vocês, resumidamente, de que se trata essa representação e também esclarecer os propósitos dessa iniciativa. Bom, se os irmãos viram o nosso último vídeo, já devem saber que nós acreditamos que a nossa defesa ela é legítima, porque se nós somos processados, não adianta ficar apenas orando. Nós precisamos realmente ir à justiça, né? Contratar o advogado e responder às acusações que eles estão fazendo contra nós. Nós não podemos, então, ficar inertes. Mas, sobre a petição do Ministério Público, primeiramente, eu preciso esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas que surgiram de algumas pessoas que nos enviaram. Primeiro, nós não estamos processando a Maranata, isso não é um processo, né? Como algumas pessoas podem estar pensando. Se você já viu a petição, ela trata de uma representação que nós pretendemos fazer ao Ministério Público para levar a notícia das coisas que estão acontecendo e que nós já percebemos. E cabe ao Ministério Público fazer aquilo que ele achar melhor com essas informações. Ele pode acolher algumas dessas informações e investigar melhor os fatos, e após esses procedimentos de investigação, que são próprios do Ministério Público, se ele entender que há indícios suficientes de algum descumprimento da lei ou alguma ameaça a direito da coletividade, o Ministério Público pode, então, abrir as ações específicas, competentes, para levar o caso, então, ao Poder Judiciário de uma ou outra dessas questões que nós levantamos. Bom, mas ele pode também arquivar a nossa representação, caso ele não veja em nosso relato nada que possa ser considerado como uma ilicitude, um abuso de direito ou uma ameaça de direito à coletividade. Então, essa é uma outra possibilidade. Isso é bem tranquilo, nós sabemos disso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, isso não é um processo, tudo bem? O segundo ponto, e que merece esclarecimento, é com relação à competência, né? Para quem entende de direito, já deve ter notado que em nossa representação ao Ministério Público Federal, há questões que são, de fato, de competência do Ministério Público Estadual e também outra, inclusive, que é do Poder Legislativo, né, do Congresso Nacional, como é o caso, por exemplo, da imunidade tributária. Mas como eu não queria colher assinatura em 3 peças diferentes, né? Uma já é difícil, imagine 3. Então eu resolvi colocar tudo em uma peça só, como se fosse ao MPF, e uma vez que todos os assinantes eles estão então de acordo com este conteúdo, esta manifestação, eu teria depois apenas o trabalho de separar as peças antes de levar cada uma peça para o órgão competente. Tudo bem? O terceiro ponto a ser esclarecido é que essa representação, na verdade, ela tem um objetivo primário, que não é exatamente esperar uma ação do Ministério Público Federal ou do Congresso Nacional. O que mais nos interessa é saber quantas pessoas concordam conosco, concordam em que algumas dessas atitudes da denominação Maranata, elas são, no mínimo, repulsivas e quando nós tivermos, então, reunidas pessoas que concordam com isso, né, isso vai também nos ajudar como um meio de prova quando nós estivermos preparando as defesas dos irmãos, né, que eles estão sendo processados pela Maranata. Ou seja, quando alguém for processado pela Maranata, e parece que ela não vai parar de fazer isso, pelo menos por enquanto, processando pessoas, porque essas pessoas estão se manifestando em suas redes sociais, por exemplo, essa pessoa ela vai poder usar, então, esta nossa peça, com essa quantidade de assinaturas que nós conseguimos, para, em sua contestação, levar isso ao juiz da causa e mostrar a ele, né, o quanto a denominação Maranata tem molestado as pessoas, ao passo que ela tem muitas outras questões, ainda, inclusive, constando ali na representação, que estão causando insatisfação em uma grande quantidade de pessoas. Vocês entendem isso?
Então, quando você assinar esta representação, não precisa criar nenhum tipo de expectativa do tipo, a Maranata agora vai ter que fazer isso ou aquilo. Não, nada disso. Na verdade, nós fazemos a nossa parte, somente fazemos a nossa parte e descansamos. Pense apenas que você está ajudando os irmãos que estão sendo processados a robustecer as suas defesas, eventualmente em algum desses casos. Tudo bem? Fora isso, o que vier é lucro. Na verdade, nós estamos apenas nos defendendo. O quarto ponto a ser esclarecido é que eu coloquei a representação em um site de assinaturas que eu nem mesmo conhecia, eu nunca tinha feito isso antes, nem sabia como era o procedimento para fazer essa coleta de assinaturas. Então, logo depois que você assina o site, ele pergunta se você quer fazer uma contribuição financeira, né, para poder, sei lá, espalhar essa representação. Vejam bem, irmãos, essa contribuição ela não tem nada a ver conosco, mas o site ele deve viver disso e então ele pergunta se você quer pagar para ele para espalhar mais esta representação. Então não se preocupe com isso, porque quem tiver de assinar vai assinar e a partir dos nossos próprios contatos nós não precisamos pagar para divulgar nem nada desse tipo. Então descanse, então não tem nenhum pedido de doação envolvido com esta causa. Tudo bem? Enfim, agora vamos ver o conteúdo da peça que nós preparamos. Simples. Nessa peça nós colocamos algumas questões que elas estão incomodando muita gente. E que questões seriam essas? Vejam só. A primeira questão ela diz respeito à indignação com o fato da Maranata ela estar processando as pessoas sem ter ao menos um motivo justo. Dizer que está sendo ofendida porque uma pessoa fez um comentário, dizer que estamos manchando a imagem de uma igreja que já está com a imagem toda manchada, e na verdade o que eles estão fazendo é para intimidar as pessoas, os ex-membros, querendo que eles se calem, que eles parem de se manifestar e expressar as suas opiniões nas redes sociais, por exemplo. Neste caso, nós estamos apenas defendendo o nosso direito à liberdade de expressão e dizendo que essa prática da Maranata ela tem alguma relação com litigância de má-fé, com assédio processual, mas nós sabemos que essas questões, normalmente elas são resolvidas dentro de um processo, um processo específico, mas de todo modo, quando for necessário, então, quando vier este processo específico, alguém pode levar isso, que o conteúdo desta representação para este processo, porque ali já tem vários argumentos para ajudar na sua contestação e inclusive mostrando que é uma manifestação coletiva, uma indignação coletiva de ex-membros da Maranata em relação às suas práticas. A terceira questão diz respeito à falta de prestação de contas da Maranata. Vejam bem, toda instituição do terceiro setor, ela deve prestar contas aos seus mantenedores e com as igrejas não deveria ser diferente. Ora, por que uma instituição religiosa que vive de doações voluntárias não teria o hábito de prestar contas dos recursos que está gerindo? Qual seria a razão para não prestar contas? Se essa instituição, ela pelo menos fosse uma instituição acima de qualquer suspeita, mas veja bem, nem é este o caso. Nós sabemos que a Maranata ela já teve problemas na sua administração financeira. Então, não é nada demais que as pessoas queiram acompanhar daqui para frente como está sendo geridos os recursos que são administrados pela Igreja Maranata, pela denominação Maranata. E isso é feito pela prestação de contas. E quando nós falamos de prestação de contas, eu estou inclusive ampliando este entendimento na nossa representação, por quê? Nós estamos falando de uma instituição que não paga impostos, ou seja, toda a sociedade está abrindo mão de recursos que deveriam ser pagos pela igreja, a título de impostos, de tributos, exatamente para que a ideia é que esta instituição religiosa ela devolva à sociedade alguma prestação social. Então, se toda a sociedade está sendo privada dos valores que podiam ser aplicados pelo poder público em seu favor, nada mais justo que essa instituição que ficou com esse valor que não foi entregue, que ela então possa mostrar
em que área social ela está usando este dinheiro que ela deixou de entregar ao governo, né? Ou pelo menos demonstrar que ela está realmente bem utilizando este valor nas causas que interessam à sociedade. Agora, se a igreja não gasta nada do seu orçamento com ação social, isso significa que toda a sociedade ela está sendo prejudicada por essa igreja. Então, neste caso, nós entendemos que o mínimo razoável que se pode esperar dessa instituição, que se beneficia da imunidade tributária, é que ela preste contas. Inclusive, para que a sociedade em geral, né, possa saber se esses valores que estão sendo então retidos, eles estão sendo aplicados em uma função social. Mas agora, se esta igreja ela não quer prestar contas, ela não quer dizer onde ela está aplicando este valor que ela deixou de entregar para o Estado em alguma ação social, mesmo que seja com os seus membros ou com a comunidade local, tudo bem, não tem problema. Mas qual seria então o sentido da imunidade tributária? Não é verdade? E o pior de tudo isso é imaginar que o valor que deveria ser destinado a uma ação social, né, ele pode estar sendo desviado para outros fins, não é mesmo? Então, é essa questão que nós estamos levantando. A nossa proposta é que o Ministério Público possa dizer se a prestação de contas desses valores é necessária, é obrigatória ou não. E quanto à imunidade tributária, na verdade, isto é uma questão que deveria ser disciplinada pelo Congresso Nacional. Mas nós bem sabemos que há uma grande quantidade de empresários da fé que não iriam gostar nada de fazer isso, não é verdade? E tem muitos representantes no Congresso Nacional e que isso pode realmente ser uma coisa que não avance. Mas, de qualquer modo, nós resolvemos deixar registrado, né, essa nossa indignação e este assunto para a reflexão de todos. E última questão diz respeito ao segredo de justiça que a Maranata conseguiu nos processos que a cúpula da denominação está respondendo por diversos crimes. A exemplo de estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, coação de testemunhas, falsidade ideológica, desvio de dízimos, entre outros crimes. Então, meus irmãos, resumidamente, são essas as questões que constam da nossa representação ao Ministério Público e, como eu já disse, não há necessidade alguma de se criar qualquer expectativa a esse respeito, porque o que mais nos interessa neste caso é reunir assinantes que tenham a coragem de se manifestar e dizer sim, todas essas questões são reais, são preocupantes e nós repudiamos todo comportamento que não seja transparente, que não seja justo, que não seja pautado nos princípios de Jesus. No mais, eu aproveito para dizer que você pode sim fazer a diferença com a sua assinatura. Se você defende a verdade e a justiça, não deixe passar esta oportunidade de se manifestar em favor desta causa, né? Mostre que você apoia a verdade e a justiça. Ajude-nos, no caso, a fazer cessar, por exemplo, o assédio processual que é praticado pela denominação Maranata contra os seus ex-membros. Assine também esta petição, né? E lembre-se do que certa vez disse Martin Luther King. Ele disse o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É isso aí, meus irmãos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.